Muito bom dia a todos nossos amados irmãos nesse domingo 5 de abril de 2020. Nesse tempo aí de quarentena, onde as nossas igrejas não podem realizar culto público, não pode ter aglomeração, então nós vamos estar fazendo a nossa escola bíblica dominical também, através da live e também através da web Rádio Jardim América. Então, no decorrer da nossa escola bíblica, se você tiver alguma pergunta para poder fazer, você coloca a tua pergunta aí, tá? Na live aí, que o nosso operador aqui, o irmão Diego, vai anotar, vai me repassar a pergunta e, dentro das possibilidades, nós vamos estar respondendo a tua pergunta. Então, nós vamos trabalhar hoje com um tema diferente das nossas revistas dominicais, porque se nós formos tratando aqui a cada lição, quando os irmãos retornarem para a escola bíblica dominical, a classe já vai estar vencida aí a literatura. Então, agora, nesse domingo, a gente vai estar tratando de um tema muito decorrente, né, do nosso contexto, até porque assim que retomarmos as nossas atividades, no último domingo desse mês de abril, nós vamos estar realizando, então, batismos. E, obviamente, muitos dos nossos irmãos, e você que está aí ao alcance da nossa voz, vai aprender hoje aquilo que talvez você não tenha entendido, a importância do batismo e também da ceia do Senhor. Então, o slide vai estar sendo colocado na tela aí do estudo, então fique tranquilo, tá certo? Então, nós vamos colocar o slide aí, vamos estar ministrando essa escola bíblica dominical dessa maneira um pouco diferente aí do nosso dia a dia, mas não se preocupe, tá? A gente vai estar lendo o slide, trabalhando com calma, até porque nós só teremos agora a escola bíblica dominical pela manhã. Então, escola bíblica dominical, assim que terminar, através das mídias sociais, nós vamos estar encerrando a programação e pretendemos voltar à noite às 19 horas com a quarentena com Cristo. Então, fique tranquilo aí, comece a chamar as pessoas aí à tua volta com a Bíblia, com o caderno de perguntas. Nós vamos estar passando o telefone também para você mandar a tua pergunta, se você tiver alguma dúvida, tá? O telefone com o WhatsApp código de área 21 965 141 108. Então, código de área 21 965 141 108. Então, você está aí na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim América. Então, o pastor Paulo Cozendei, esse que vos fala, nós vamos estar ministrando, então, a Escola Bíblica hoje com o tema Batismo e Ceia do Senhor. O slide vai estar aparecendo aí à medida que nós somos ministrando. Então, vamos orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos orientar, nos iluminar, a mim e a você que está do outro lado, aí, para a melhor compreensão dessa temática de batismo e ceia, que hoje a gente temos visto aí algumas deturpações, tanto em relação ao batismo quanto em relação à ceia. Tem muita heresia aí, muita prática de batismo e ceia equivocada. Então, hoje você vai aprender biblicamente, tá, a forma, a essência de batismo e como nós devemos praticar isso no dia de hoje, tá certo? Hoje, nessa comunidade evangélica aí, que a cada dia aumenta o número de denominações, de rótulos denominacionais, líderes, muitos deles não têm formação teológica, outros querem inventar, outros querem introduzir coisas que não está previsto, então está uma babel danada aí dentro das nossas igrejas, nas duas ordenanças que Jesus nos deu. O Senhor Jesus nos deu apenas duas ordenanças. E parece que o povo hoje está conseguindo bagunçar até essas duas ordenanças, né? Será que é tão difícil a gente seguir e obedecer às ordens bíblicas de Jesus? Ele só deu duas, né? Batismo e ceia para a sua igreja. E mesmo assim, parece que alguns líderes têm conseguido aí deturpar aí essas duas ordenanças. Então vamos orar. Na sequência, vamos então ministrar a escola bíblica com o tema batismo e ceia. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, o Senhor nos concede, nesta manhã de domingo, dia 5 de abril, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, em casa ou em algum outro lugar,
através da web rádio, através dessa live, que o Senhor possa estar abençoando, abrindo mente e coração para entendimento nesta manhã acerca das duas ordenanças que o Senhor deixaste para a tua igreja, batismo e ceia, e que essas ordenanças, como o Senhor diz, já não podem ser modificadas, nem acrescentadas e nem vilipendiadas. Nós pedimos a tua orientação do teu Espírito na ministração dessa lição, desse tema, batismo e ceia. Aí que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, irmãos da Igreja Batista Jardim América, e você também que não faz parte da nossa igreja, mas você está aí participando conosco dessa escola bíblica dominical de uma maneira diferente, tendo em vista aí a quarentena imposta aí pelos governantes do nosso Brasil. Então vamos para o primeiro slide, está bem definido aí, duas imagens, né? A primeira delas é a imagem de o Senhor Jesus sendo batizado por João Batista, e a segunda imagem está aí os dois elementos da ceia, que é o pão e o vinho. Então vamos para o primeiro slide acerca de batismo e ceia do Senhor. Então vamos lá. Hoje trataremos de dois assuntos importantes para a vida cristã, que são batismo e ceia do Senhor. Estas são as duas únicas ordenanças que Jesus nos deixou e não podem ser modificadas, e sim observadas pelos crentes, de acordo com os padrões bíblicos. Em primeiro lugar, veremos o que a Bíblia diz sobre batismo. Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre batismo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não sabemos exatamente como começou a existir o batismo. A Bíblia não especifica ali, detalha para nós quando começou a prática de batismo, mas nós vamos entender que o povo judeu ele era bem familiarizado com essa questão de batismo. Então, batismo não era novidade para o povo judeu. No Novo Testamento, que o assunto ele é amplamente, tratado. Então, no Antigo Testamento, basicamente, nós não vamos ver essa questão de batismo aí relacionado dentro da palavra de Deus. Já no Novo Testamento, não. Logo no início do ministério de Jesus, nós vamos ver a prática de batismo que já ocorria por João, chamado de o Batista. Por que ele era chamado de João Batista? Alguns acham que seria sobrenome dele, Batista sobrenome. Não, ele foi chamado de João o Batista porque ele batizava, no Rio Jordão, as pessoas que entendiam a questão do arrependimento. Então ele realizava o batismo do arrependimento. Então, nosso Senhor Jesus ele vai ser em direção ao Jordão para ser batizado por João Batista, não porque ele tivesse que algum pecado ou demonstrar algum arrependimento, era para que se cumprisse as Escrituras. Todos conhecem o texto, não é? Ele é até questionado por João Batista, ele fala e ele vai retrucar dizendo que as Escrituras deveriam ser cumpridas ali literalmente. Então, por isso que ele vai passar pelas águas. E outra coisa também interessante, a palavra batismo, ela vem do grego, que significa baptizo, e dentro da nossa interpretação, da transliteração, a língua, nós sabemos que o nosso idioma, português, ele vem de algumas misturas de línguas semíticas, dos caldeus, depois grego, depois latim, e por aí vai. Então, daí vem surgindo os idiomas do mundo. Então, algumas das nossas palavras são oriundas da língua grega, outras do latim e algumas línguas semíticas lá do início da humanidade ali, na área ali vamos dizer assim, da Babilônia, onde tudo começou ali, Jardim do Éden, onde nós hoje identificamos ali como Irã, Iraque. Então, o mundo começou por ali. Então, a partir dali, depois de Babel, da divisão de línguas, obviamente que os idiomas foram divididos aí. Então, uma curiosidade só para você. Então, dentro da linguística, nós temos muitas palavras oriundas, tanto do grego, quanto do latim, quanto das línguas semíticas. E batismo não é diferente. Então, a palavra batismo, ela vem do grego, baptizo, que, entre outras coisas, significa mergulho, imersão, inserção e por aí vai. Então, para nós, a maioria das nossas igrejas batistas, vamos dizer assim,
oriundas da reforma protestante, nós utilizamos a palavra batismo como imersão. Como falei, ela tem outras vertentes, mas boa parte das nossas igrejas, a gente vai ver isso depois em um outro slide, que nós realizamos o batismo por imersão. Outras denominações, a gente vai mencionar depois, eles vão realizar batismo não por imersão, mas por aspersão, por afusão e por aí vai. Mas nossas igrejas, tá, realizamos batismo por imersão, ok? Então, a palavra batismo, entre outras coisas, significa imersão, mergulho, iniciação e por aí vai. Por isso que você já ouviu falar aí, por exemplo, tá, algo aqui para você assimilar aí, quem entra, por exemplo, numa universidade federal, ele vai, fulano vai passar pelo batismo, outro no meio militar, batismo de fogo. Então tem várias formas aí que tem a referência de batismo, dependendo do contexto onde a pessoa vai estar participando aí, tá certo? Próximo slide, vamos ver aqui o que deve acontecer antes do batismo. Então, obviamente, o texto bíblico que nós vamos ler aqui a seguir vai delinear para nós, vai normatizar o que deve ocorrer antes da pessoa ser batizada. Obviamente, a palavra-chave aí é arrependimento, tá? Porque sem arrependimento, todos conhecemos o texto, você já ouviu falar que não há remissão de pecados, tá certo? Então vamos para o próximo slide, Atos capítulo 2, versículo de número 38, vamos ver aqui no livro de Atos qual é o básico aí, como falamos, para a pessoa ser batizada. Vamos lá? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2, versículo de número 38 aí, nós vamos ver aqui que a primeira coisa que deve preceder o batismo é o arrependimento. Ok? Alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida acerca daquilo que nós estamos ministrando no decorrer aqui dessa palestra de Escola Bíblica Dominical, nós vamos procurar responder. Então você pode mandar a tua pergunta para o telefone, o WhatsApp, código de área 21 965 141 108. Tá? Os nossos irmãos aqui da técnica vão nos passar a tua pergunta aí, dentro das possibilidades, né? Se nós soubermos, vamos responder. Se não, a gente vai aguardar aí para que a gente pesquise e responda para você com convicção. E também pela live, você pode mandar alguma pergunta aí para interagir conosco aí nessa Escola Bíblica Dominical, nesse domingo aí de quarentena, onde nós não podemos estar reunidos, né, por aglomeração e nem culto público. Então vamos para o próximo slide. Diz o seguinte, Atos capítulo 2, versículo de número 41, está na tua tela aí, você que está pelo web rádio, obviamente, né, você vai estar somente nos ouvindo aí. Então vou procurar falar um pouco mais pausado, talvez você ache que eu estou falando muito rápido, então pela web rádio vou procurar falar um pouco pausado, e quem está na live aí já está acompanhando aí o slide bem grande aí no seu telão aí. Então vamos lá, Atos capítulo 2, versículo de número 41 diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então aqui o contexto qual é? Tá? Pedro e os 120 apóstolos com ele, os 120 discípulos, melhor dizendo, de Jesus estavam em Jerusalém aguardando a descida do Espírito Santo prometido pelo Senhor. O Senhor vai ascender aos céus e vai dizer, voltem a Jerusalém, aguardem, tá, a descida do Espírito Santo. Então, acontece lá em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre eles, onde eles estavam reunidos, e Pedro, então, ele sai daquela casa, daquele lugar onde ele estava, e ele vai, então, pregar acerca somente de Jesus. Ele vai falar, tá, esse Jesus que vocês prenderam, torturaram, crucificaram, ele ressuscitou, ele é o prometido dos profetas, então ele vai pregar somente acerca de Jesus. Depois da pregação, obviamente as pessoas vão ter o coração compungido e vão perguntar o que eles têm que fazer, tá? E o texto a gente já falou, e assim, naquela pregação primeira de Pedro, a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, a partir da conversão deles, eles foram, então, sendo batizados aí, certo? Próximo slide.
O crente não deve, ou melhor, não tem que andar em novidade de vida somente depois que se batiza, mas desde que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O batismo é um testemunho público daquilo que já aconteceu na sua vida. Então, não é porque a pessoa se converte, que ainda não passou pelas águas, que ela não precisa ter atitudes de um cristão, de um salvo, que às vezes a pessoa acha, tá? Tem até um questionamento, né? Muitas pessoas se convertem na igreja, começam a frequentar a igreja como novo convertido, e ele continua no convívio dele, do trabalho, em casa, em família, e as pessoas vão oferecer para eles coisas que ele praticava anteriormente. Exemplo, tá? Pessoas às vezes que tomavam uma cerveja, gostavam de uma bebida, a partir do momento que ele se converte nas festinhas, happy hour aí dos trabalhadores em algumas empresas, aí é oferecido para ele uma bebida, um uísque, um vinho, uma cerveja. Não, agora sou crente. Dá um exemplo aqui, tá? Para você entender. Aí a pessoa vai responder que é crente, a pessoa, você é crente, mas você já batizou? Não batizei. Então não tem problema, tá? Você ainda não é batizado, então não tem problema nenhum você tomar uma cervejinha, fumar um cigarrinho, fazer não sei o quê. Essa é a primeira ideia que as pessoas estão à volta querem dizer. Então você, tá, que realmente assumiu um compromisso com Jesus, então você não precisa esperar pelo batismo. Que algumas igrejas, às vezes, demoram um pouquinho a realizar batismo. Algumas igrejas têm batismo uma vez por ano, isso depende da igreja. Tá? Outras de 6 em 6 meses, outras de 3 em 3, outras conforme o número de pessoas. Então, cada igreja aí tem sua peculiaridade em relação à realização de batismo. Então, entenda que não importa você passar pelas águas, tá certo? Passar pelas águas é apenas uma confirmação de fé. A gente vai falar isso aqui um pouquinho na frente. Então, o batismo não salva ninguém. Batismo é confirmação de fé, porta de entrada para a denominação, para o rótulo denominacional, batista, metodista, congregacional. Quando você se batiza, você concorda com as normas daquela igreja, então a partir do batismo você é filiado como hall de membros daquela igreja. Então, o batismo não é para salvação, o batismo é para confirmação. Por isso que nós temos vamos dizer assim, definir aqui 2 tipos de igrejas, né? Como assim, pastor, 2 tipos de igreja? Nós temos a igreja visível, que é a igreja denominação, como falei, batista, metodista, congregacional, tá? A igreja que tem um CNPJ, que é registrada para ela existir como igreja aqui no plano terreno. E temos a igreja invisível, que é a noiva de Cristo, que independe de rótulo denominacional. É essa igreja que o Senhor Jesus vai vir buscar, é a sua noiva. Então, dentro das igrejas batistas, metodistas, congregacionais, dentro das igrejas cristãs, o Senhor vai tirar a sua igreja invisível, vai levar com ele a sua igreja invisível. Então, só um aspas aqui, não quer dizer que você foi batizado, que tem o nome escrito no hall de membros, isso não significa que você tem o teu nome escrito no livro da vida, não, tá? Porque tem muitas pessoas que acham que entra para o batismo, se filia uma igreja, agora estou salvo, está tudo certo, fui batizado, meu nome está no hall de membro, etc. Não é, isso é uma ideia romana, tá? É uma ideia católica romana de que a igreja romana é a única igreja pela qual se tem salvação. Então, por isso que as pessoas, quando eram batizadas na igreja, elas já tinham, vamos dizer assim, é um sacramento que leva a pessoa ao direito, ou melhor, a ser salva. Nós sabemos que biblicamente não é por aí essa questão. É uma interpretação equivocada, errônea aí, até porque a problemática da igreja romana é quando a pessoa era excomungada, obviamente ela estava fora do reino, fora do céu. Então, por isso essas questões, e nós recebemos essa cultura aí da igreja romana, e muitas pessoas têm essa analogia aí de filiação, de membresia. São aspas aí para você entender, então. Então, voltando aqui a esse slide, então não é porque você ainda não foi batizado que você não deve dar um bom testemunho daquilo que já aconteceu na tua vida. Então, o momento que você foi salvo é o momento da tua conversão, seja em casa, ouvindo um rádio, a televisão, uma mensagem, ou num templo, em algum lugar, você entendeu que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, se arrependeu, confessou, a partir daquele momento já o Espírito Santo já te selou, e aí você já passa a fazer parte da igreja invisível, tá certo?
Então, espero que você tenha entendido essa questão aí. Próximo slide, Romanos 6,14 é o texto que está aí nesse slide, onde diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você vai achar isso aí, tá, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Esse é o slide do texto que encontramos na Bíblia. Então, a Bíblia é bem clara para nós aí acerca do batismo, tá? Ou melhor, acerca de não é necessariamente você passar pelas águas que você tem que andar em novidade de vida. Então, a partir do momento que você realmente recebeu a Cristo Jesus, você morreu para o mundo e nasce para Deus, ok? Próximo slide. Vamos tratar agora de uma polêmica aí no nosso meio, tá? Sem querer polemizar, tá certo? Então, vamos aí dentro de um contexto bíblico-teológico, porque nós temos também, tá? Então não queira questionar aí você que de outra igreja, de outra denominação, que tem essa prática, nós não vamos entrar no mérito dessa questão. Tá? Nós só vamos tratar aqui relacionados à nossa igreja, à nossa denominação batista, histórica, tradicional da Convenção Batista Brasileira, como nós procedemos, tá? Nós, da Convenção Batista Brasileira, a Convenção Nacional também entra por esse caminho aí, tá? O que seria a Convenção Batista Brasileira e Nacional? Talvez eu estou falando alguém, mas que negócio é esse? Não estou entendendo. Então vamos abrir um aspas aí também para te explicar essa questão aí, tá certo? Então nós fomos evangelizados, tá, pelos batistas do sul dos Estados Unidos da América do Norte. Então vieram praticamente todas as nossas denominações que nós temos aqui, presbiteriana, metodista, congregacional, batista, tá? Todas essas denominações, elas surgiram no Brasil a partir de missionários americanos. E boa parte desses missionários vieram do sul dos Estados Unidos. Então, tratando da nossa denominação batista, tá, os missionários que vieram de lá e fundaram aqui a nossa denominação, tá, eles trouxeram as práticas também, obviamente, das igrejas batistas lá dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, como aqui foi implementado, as igrejas batistas, elas não batizam criança, recém-nascidos, tá certo? Então, com o tempo, veio só a Convenção Batista do Sul, histórico tradicional, e no meio do caminho houve um movimento chamado pentecostal. Tá? O movimento pentecostal surgiu lá nos Estados Unidos, na rua Azusa, no ano de 1904, por um evangelista, um pastor negro, não, a questão do negro que eu vou explicar, que teve lá, vamos dizer assim, uma revelação de Deus, e a partir daí surgiu o movimento chamado pentecostal. Então vieram da Suécia 2 missionários batistas, Gunnar Wiggen, Daniel Berg, tá? da Aliança Batista Mundial, Igreja Batista Histórica e Tradicional, e eles receberam um chamado de Deus para virem para o Brasil, especificamente Belém do Pará. Então, antes deles chegarem no Brasil, eles passaram pelos Estados Unidos, foram lá conhecer esse chamado movimento da Rua Azusa, esse movimento pentecostal. Lá eles tiveram a experiência pentecostal na Rua Azusa e vieram então para o Brasil, para PIB do Belém do Pará, tá? A primeira igreja batista em Belém do Pará, tá? Isso é história. Então lá eles foram recebidos pelo pastor da igreja na época, foram inseridos no contexto da igreja como missionários, só que houve um momento lá em que, na ausência do pastor da igreja, eles começaram a ensinar as práticas pentecostais que eles tinham passado por elas lá nos Estados Unidos. Então, logo quando o pastor da igreja percebeu que alguns membros da igreja, especificamente 11 irmãos, se eu não me engano 10 irmãos, estavam com práticas pentecostais fora da linha doutrinária, todos eles foram desligados da igreja, excluídos da igreja, e a partir daí surge, tá, uma outra denominação que depois foi oficializada lá mesmo em Belém do Pará,
como Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, a partir daí, surgiu o movimento pentecostal no Brasil. Esse movimento veio se espalhando e algumas igrejas que eram históricas tradicionais batistas também entraram por essa linha pentecostal. Em função disso, foram, obviamente, desligadas da convenção e eles então criaram, para não ficarem dispersos, foi criada então a Convenção Batista Nacional. Então nós temos no Brasil duas convenções batistas, tá? A Convenção Batista Brasileira, que é de cunho teológico, histórico, tradicional, e a Convenção Batista Nacional, que é de cunho pentecostal ou renovada, como eles assim chamam, que tem os chamados, né, que nós conhecemos aí, a ênfase no dom de línguas, de sonhos, de visão, de profecia e por aí vai. Então entenderam aí essa questão de batismo? Então, tanto as convenções batista brasileira como nacional, nós não realizamos, nós não ministramos batismo para crianças, ainda que outras denominações, como presbiteriana, algumas congregacionais, algumas metodistas, realizam o pé do batismo. O que é pé do batismo? Batismo infantil. Então, isso é outro mérito, outra questão, não vamos entrar aqui nesse questionamento, tá certo? Então, por isso, Marcos 16 vai nos dar uma referência bem tranquila a esse respeito aí. Então, abra a tua Bíblia aí, você que está no web rádio, para conferir. Quem está em casa, abra a Bíblia ou vá, preste atenção no slide aí que está aí transcrito o texto. Marcos 16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, certo? Então, nós precisamos entender que o batismo é para aqueles que têm já um certo conhecimento, né? Uma criança que já define muito bem as questões de bem e de mal, já tem a mente já formada para escolher. Um bebê, né? Um recém-nascido, não tem muitas como decidir escolher. Então, por isso, nas nossas igrejas, o batismo normalmente se dá a partir dos 10, 11, 12 anos, depende aí da criança, da igreja, do pastor, dos pais. Então, tudo é um processo para que a pessoa seja levada ao batismo. Agora, batismo infantil, esquece, isso não acontece, nas denominações batista e algumas outras, como a Assembleia de Deus, né, Congregação Cristã do Brasil, que foi a segunda igreja pentecostal que surgiu no Brasil, por aí vai, tendo em vista que outras realizam aí esse tipo de batismo, certo? Alguma questão? E parece que nós temos aí perguntas, né? Pode passar aí a pergunta para nós, por favor. A pergunta é da ouvinte Mariana. Sobre o batismo, eu me converti. Tenho um desejo muito grande de me batizar, mas é obrigatório passar por um preparo antes de se batizar? Sim, boa pergunta tua, Mariana. Nós vamos falar isso aqui, tá? Fica ligado aí que você vai ter essa resposta no decorrer aqui do programa. O que se eu responder para você agora, tá? Eu vou fugir aqui do nosso contexto. Então fica ligado aí que a tua pergunta será respondida nesse programa, nessa escola bíblica dominical aqui, melhor dizendo, porque é um dos slides que nós vamos tratar essa questão aí também, tá? De ter que passar por uma classe de doutrina ou ser batizado imediatamente. Então, fica ligado aí que você vai receber a tua resposta já, certo? Então, vamos prosseguir aqui no nosso slide. O crente tem prazer em se batizar porque sabe que isso significa uma nova vida com Cristo. Então, as pessoas que se convertem, as pessoas que entregam a sua vida a Jesus, elas querem se batizar. Elas querem se filiar a uma igreja para trabalhar, para se envolver, porque isso vai dar para ela o quê? Uma ressignificação de vida, porque antes ela estava no mundo, perdida, fazendo coisas erradas. Então, aquele que crente, né? Crente é aquele que crê em Jesus, ou melhor dizendo, crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Então, dentro do nosso meio evangélico, nosso jargão, né? E no mundo também, quando se fala de crente, tá a ideia que associa-se àquele que é evangélico, aquele que é Bíblia, aquele que se converteu ao evangelho, tá? Então, todo aquele que se converte, ele tem prazer em se batizar, porque sabe que isso significa uma nova vida, ele vai testemunhar para todos aí. Até, seguindo o slide aqui,
até os familiares e amigos sabem que quando você for batizado, estará afirmando sua fé e desprezando o pecado. Então, já falamos aqui anteriormente, vamos refrisar aqui nessa escola bíblica dominical, nesse domingo de 5 de abril, com o tema batismo e ceia, de que muitas pessoas, às vezes, quando estão ainda por batizar, recebem propostas dizendo assim, não, você não é batizado, o que tem? O pastor não sabe, está vendo? Tá? Algumas pessoas acham que ainda há possibilidade de você voltar ao ciclo anterior. Alguns chegam a dizer, isso é fogo de palha, tá? Isso foi emoção, daqui a pouco volta tudo antes, etc. E tal. Então as pessoas às vezes não acreditam muito, até que a pessoa passe pelas águas. Que quando ela passa pelas águas, aí alguns mudam. Não, realmente agora ele batizou, ou ela batizou, vamos respeitar. Realmente ela ou ele está convicto do que quer. Então, até a pessoa passar pelas águas, ainda há uma interrogação se realmente a pessoa se converteu ou não. Tá certo? Próximo slide aí. No dia do batismo, no templo ou fora dele, as pessoas presentes podem ser convidadas a também passarem, respondendo agora, tá? Objetivamente a pergunta da nossa irmã Mariana, tá? Tá dentro desse slide aí. Vou repetir o slide, tá? E você que está no web rádio diz o seguinte, o slide aqui. No dia do batismo, no templo ou fora dele, as pessoas presentes podem ser convidadas a também passarem pelas águas, de acordo com Atos 8, 35 e 36, sim ou não? Então nós temos aí um dilema, tá? Algumas dúvidas nessa questão. Primeiro vamos tratar aqui acerca de batismo, tá? Em água corrente ou no templo. Então tem algumas igrejas que elas não realizam batismo em tanque batismal, ou mesmo em piscina ou em locais fechados, onde não há água corrente. Então algumas igrejas tem essa vertente batismal, que batismo só em água corrente, rio, cachoeira, praia, sei lá o que for. Por quê? Tá, não entrando no mérito, tá, irmãos? Vou explicar por quê. Porque alguns entendem, tá? Eu acho que é um pensamento meu, equivocado dessas pessoas, que quando você realiza o batismo dentro de um tanque, numa piscina, ali a ideia que alguns têm, tá? Que quando a pessoa é mergulhada em água, então ali que ela deixou o pecado no momento do mergulho e saiu, então o pecado ficou na água. Então por isso que algumas pessoas acham que batismo em piscina, em tanque batismal, tá? Só se for uma pessoa. Se for mais de um, o primeiro que entrou largou todo o pecado ali, o segundo já ficou água contaminada, tá? Então, às vezes, a pessoa tem um equívoco acerca dessa questão aí, tá? Então, coitado do último, Se for muitas pessoas batizadas em tanque batismal, o último, então, só Jesus na causa. Então, por isso que alguns realizam batismo em água corrente, porque mergulhou, a correnteza levou o pecado. Então, é uma ideia que alguns têm. Não estou falando que todos, tá, irmãos? Que todas as igrejas batizam em água corrente por causa disso, não. Mas alguns têm essa ideia aí, tá, de que o batismo em tanque, em piscina, primeiro batizou e ali o pecado já ficou retido na água aí. Então, por isso, em água corrente. Então, Atos 8, 35 e 36. Vamos aqui, então, entender se a pessoa, no dia do batismo, tá, pode ser convidada também a passar pelas águas, se ela assim desejar, ou se houve conversão, ou se deve aguardar um tempo. Então vamos ler o texto aqui de Atos 8, 35 e 36, para entendermos aqui o contexto, tá? E alguns tomam esse texto para batizar a pessoa imediatamente ou num dia de culto, porque algumas igrejas realizam isso, tá? É dia de culto, é dia de batismo, os presentes, quem sentiu o desejo, ou você que agora está aqui, que é para... Então, as pessoas são convidadas a também passarem pelas águas, se houve um certo desejo ou arrependimento, entre aspas, aí. Então, o texto é o seguinte, que alguns tomam base, ou a maioria toma base para batizar nesse sentido aí. Atos 8, 35 e 36. Abra a tua Bíblia aí, confira comigo, tá? Você que está no web rádio, você que está aí pela live, acompanha o slide, acompanhando a tua Bíblia aí. Então, diz o seguinte, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus.
Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água, que impede de ser batizado. Então aqui o contexto é o seguinte: se você não conhece o contexto histórico, tá, geográfico, cultural, teológico, eu vou explicar para você agora bem objetivamente. Tá? O eunuco, um alto oficial da rainha da Etiópia, tá, ele vai visitar Jerusalém. Ele vai a Jerusalém numa das festas judaicas. Por quê? Porque, obviamente, a Etiópia, ou alguém de lá, já tinha ouvido o evangelho através de mensageiros ou de discípulos de João Batista. Tá? João Batista, ele realizou e realizava o batismo do arrependimento. Tá? Então, muitos discípulos de João Batista espalharam aí acerca do evangelho. Então, o eunuco vai a Jerusalém, ele vai ali, então, adquirir o livro do profeta Isaías, e ele retorna com esse livro, obviamente, por ser uma pessoa, um alto oficial, né? Tinha dinheiro, tinha posses, tá? Tinha carruagem, escravo, aquela coisa toda lá. Entenda que nem todo eunuco era casto, porque a pessoa acha que todo eunuco é casto. Não, tem eunuco que, dependendo do contexto, tá, do país, ele era alguém ligado diretamente à corte, ao rei, ou ao príncipe, ao nobre. Então ele vai com o rolo de Isaías, retornando para o seu país. E ali ele vai lendo e ele não está entendendo o que ele está lendo. Então o que acontece? Tá? O primeiro arrebatamento, a primeira transmigração, né? Vamos dizer assim, é de Filipe. Então Filipe é transladado. Então a Bíblia diz que Filipe é transladado de onde ele estava em Jerusalém até o caminho ali onde eunuco estava trilhando de volta para a sua cidade da Etiópia, seu país. E ali, Filipe vai se aproximar do carro, onde está o eunuco lendo aquela palavra do profeta Isaías, e ele vai fazer a pergunta: entendes o que lês? E o eunuco vai responder: como vou entender se não há quem me explique? Aí Filipe, então, obviamente, né, se apresenta, ele é convidado a subir, talvez ali, conjecturando na carruagem do eunuco ali, onde ele estava, e o eunuco vai tirando as dúvidas com ele acerca do livro do profeta Isaías, e a partir daí o eunuco vai sentindo, né, obviamente, o Espírito Santo movendo dentro dele, e ele acaba entendendo a promessa de Deus que se cumpre em Jesus, e o Messias, tá, que viria para restaurar aquela coisa toda lá, enfim. Tá? Filipe prega para ele, resumindo aqui, o eunuco se converte. E então o eunuco vai e pede para ser batizado. Então tem água aqui, o que impede? Filipe então vai batizar o eunuco. Então o eunuco é batizado imediatamente. Agora, respondendo a pergunta da irmã Mariana, hoje no contexto século 21. Vamos lá. Tá? O tempo aqui de Jesus, o livro aqui é Atos, você vai entender, aqui é logo depois da descida do Espírito Santo, onde a igreja estava sendo, onde os cristãos estavam sendo perseguidos, tanto pelos romanos quanto pelos judeus. Então havia uma perseguição cristã nesse período aí. Então quem se convertia estava colocando em risco a própria vida da família e também podendo ter os seus bens confiscados. Então ninguém se convertia assim por achar legal, eu acho bacana a igreja, é um povo legal, canta hino, né? As pessoas se ajudam, acho que eu vou ficar nessa igreja aqui, acho que eu vou congregar aqui. Então no tempo de Jesus, tá, o contexto era outro. Quem se convertia ao evangelho de Cristo era perseguido, tá, quando não preso, quando não os filhos levados escravos, quando não perdia seus bens. Então ninguém se convertia simplesmente por achar bacana, legal, não. Era uma conversão genuína. Por isso que as pessoas corriam um risco de vida, tá, ou melhor, de morte. Então imediatamente eles eram levados ao batismo, entenderam? Hoje no contexto estamos vivendo, Brasil, tá? O Brasil não tem perseguição religiosa, tá? Ninguém aí é perseguido por ser crente, ninguém vai ser preso por ser crente, ninguém vai ser levado escravo por ser crente, então o contexto é outro. Então muitas pessoas às vezes vêm um culto, se emociona, passa por isso, vou me batizar, quero ser crente, só que ainda não teve um desenvolvimento, maturidade espiritual. Por isso que algumas igrejas
Tá? Sabiamente, a nossa igreja tem esse processo, 10 lições, onde as pessoas vão frequentar essa classe para tirar as dúvidas e depois vão passar por uma entrevista com o pastor, no caso da nossa igreja, para nós sabermos a convicção de batismo da pessoa. Por que ela quer se batizar? Porque às vezes nós recebemos pessoas também de outras igrejas que vão passar pelas águas, não quer dizer que a gente rebatiza, é porque a pessoa lá atrás ela foi batizada pela motivação errada. Por exemplo, tá, nós já batizamos algumas pessoas aqui, ou rebatizamos porque ela fez a classe, ela entendeu então, porque a classe de batismo de doutrina não é somente para novos convertidos, é pessoas que vêm de outra denominação, porque nós não sabemos como é que ela foi doutrinada em outra denominação, como ela foi batizada, e algumas pessoas, quando começam a frequentar a classe de doutrina, ela percebe que lá atrás a forma e a essência de batismo dela foi equivocada. Por exemplo, casos que já aconteceram aqui, a pessoa passou pelas águas porque o primo batizou. Tá? Aí a prima batizou, aí é muito amiguinha da prima, vamos batizar, vou batizar também. Ah, você vai? Então também vou. Aí passar pelas águas. Isso é motivo para ser batizado? Outra pessoa batizou porque os pais queriam que ela se batizasse. Não, você já é adolescente, tá na hora de assumir um compromisso com a igreja, tem que batizar, então no próximo batismo você vai batizar. Então a pessoa batizou não por ela, mas porque foi pressionada pelos pais. Eu pergunto, isso é motivo para alguém se batizar? Algumas pessoas se batizaram porque queriam trabalhar na igreja, tá? Norma da igreja para tocar no louvor, para cantar, para fazer parte de algum departamento, ou mesmo para casar. Tá? Que tem pessoas até que batizaram na igreja somente para casar, porque se não fosse batizado não ia casar. Então, isso é motivo para batizar, para tocar na igreja, somente para casar. Aí o que acontece depois? Muitas dessas pessoas que vão vendo no meio do caminho, porque evangelho é renúncia e não quer renunciar, e logo depois vão ser desligados, porque cometem pecado, não quer saber de igreja, faz tudo errado. Então, mesmo fazendo a classe, alguns já incorrem no risco de não continuarem como membro da igreja sendo batizados. Não quer dizer que a classe é algo mirabolante, não, mas pelo menos vai dar uma noção à pessoa do compromisso que ela tem, tá, de ao entrar para a igreja, porque sendo batizado, ela vai entrar para a igreja, vai concordar com as normas da igreja e vai ser testemunha do evangelho da igreja. Como assim? O que ela fizer de bom depois do batismo vai refletir de bom para ela, para a família e para a igreja. O que ela fizer de ruim vai refletir de ruim para ela, para a família e para a igreja. Que as pessoas vão dizer, o crente, por exemplo, o crente da Igreja Batista de Rainha América, aquele crente foi batizado no domingo, aí fazendo um monte de besteira, entendeu? Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado, tá, de não levar imediatamente a pessoa ao batismo depois de um culto, ou de um dia, de 2 dias, de uma semana, tendo em vista que talvez ela tenha, por uma emoção ou por alguma circunstância adversa, que não foi o motivo real. Qual é o motivo real? Arrependimento, tá? Confissão, fé, querer realmente renunciar às coisas do mundo e seguir a Cristo. Então, eu espero que tenha explicado aí essa questão de algumas igrejas terem algumas classes de preparação para o batismo ou doutrina, é um cuidado, tá, que se tem para que não batize a pessoa e logo depois a pessoa vai continuar no pecado, fazendo coisa errada, ela vai ter que ser desligada, recebe numa assembleia, num batismo e desliga em outra, tá certo? Então esse é o cuidado aí que muitas das nossas igrejas têm antes de batizar a pessoa. Então, creio que foi suficiente aí essa explanação sobre o batismo. Vamos agora passar para o segundo tópico da segunda ordenança que o Senhor deixou para nós, que é ceia. Tá? Batismo e ceia do Senhor, 2 ordenanças que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja, para a sua noiva. Então vamos ver agora o que a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor. Então, primeira coisa que está explicado aí, delineado, que a ceia não é da denominação, tá certo? Então a gente vai tratar isso aqui também, não questionando critérios de outras denominações. Então você está nos assistindo, nos ouvindo, que pertence a outra denominação, que tem uma prática diferente da nossa, não vá questionar a sua igreja, seu pastor, não, tá? Se você se batizou lá,
Se você é filiado em outra igreja que tem prática diferente da nossa, você concordou com essas práticas, então fica por lá. Se você discorda, não tente mudar, então mude de igreja. Porque às vezes a pessoa, eu aprendi que agora é assim, então essa igreja está errada, pastor está errado. Não, se você se filiou à igreja, se batizou, se lá tem essas práticas de batismo, prática de ceia que a gente vai falar agora, fique lá porque você concordou quando você se filiou lá. Então não tente mudar a cabeça de ninguém na tua igreja, não tente confrontar teu pastor, tá certo? Então tem que ter muita sabedoria aí, tá? Muito discernimento para não... Então o papel nosso aqui nessa escola bíblica dominical nesta manhã sobre batismo e ceia não é, tá, criar um rebelde na igreja não, tá certo? Então entenda isso aí e peça direção a Deus para as tuas atitudes não serem equivocadas, tá certo? Então, primeira coisa aqui, logo no início do slide, que é a ceia do Senhor. Então, se a ceia do Senhor, ela não é ceia da denominação. Então, não é ceia presbiteriana, batista, congregacional, metodista, tá? Assembleia de Deus, não é ceia da igreja local, não. A ceia, ela é do Senhor. Então, é ponto pacífico isso aqui. Outra coisa que nós vamos aprender aqui é que a ceia é um memorial. Por que memorial? O próprio texto da Bíblia, a gente vai ver em seguida, que quando nós participamos da ceia, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. Entendeu? É apenas para trazer a memória. Por quê? Lembrando que no início da igreja não se tinha um Novo Testamento. Lembrando que no início da igreja não havia registros. Então, se não havia registro, essas duas ordenanças poderiam se perder no tempo. Porque se não tem registro, obviamente a tradição em alguns momentos vai se perder alguma coisa. Então, por isso que Jesus deixou uma ordem e logo em seguida essa ordem foi escrita dentro do contexto do Novo Testamento. Então, ceia como memorial, tá? Quando dela participamos, comemoramos, trazemos à memória aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Lembrando aí, tá, que hoje, domingo, né, inicia na chamada Igreja Romana, para a maioria do povo brasileiro, né, que tem uma, abrindo aspas aqui, que tem essa crença, a chamada Semana Dita da Páscoa, tá? Que começa hoje com Domingo de Ramos. Então essa é a ideia, semana chamada Páscoa, começa hoje domingo, que é a Igreja Católica Romana, ela tem essa ideia aí, tá? Então começa hoje aí com Domingo de Ramos. São aspas aqui para você entender aqui, já que a gente falou um pouquinho aqui acerca da ceia, que é um memorial, onde quando participamos dela, comemoramos a morte e ressurreição de Cristo. Está onde? Está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Então confira comigo aí, você que está pela live, tá o slide aí na tela para você acompanhar conosco. Diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então o apóstolo Paulo define muito bem essa questão quando ele vai normatizar a ceia na igreja de Corinto, que estava meia tumultuada lá a questão da ceia. Tá? Eles não estavam realizando a ceia como deveria ser realizada. Antes da ceia, tinha uma chamada festa do amor, tá? Abrindo aspas aqui, que festa é essa? Era onde os crentes se reuniam antes do culto e ali participavam daquele momento de comida, né? de social, e os ricos ficavam com a mesa farta e os pobres do outro lado sem comer. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele desce a lenha na igreja de Corinto, né? Que festa de amor é essa? Como é que vocês vão celebrar a ceia se vocês têm partidarismo, divisão? Tá? Os ricos estão lá, os mais favorecidos, né? A mesa farta e do outro lado o outro só com pão e água. Tá? Que cristianismo é esse? Então o apóstolo Paulo vai, e a igreja de Corinto, né, é uma igreja extremamente problemática, tá? Só um aspas aqui. Acho que o apóstolo Paulo nunca teve tantos problemas numa igreja quando ele teve com a igreja de Corinto. Primeira carta só corretiva. Segunda, ele dá uma aliviada, tem uma terceira carta que ainda não aparece. Então uma igreja extremamente problemática porque eles eram completamente subordinados, tá? Crentes carnais, bebês na fé, tudo isso você sabe que o apóstolo Paulo vai colocar na igreja de Corinto logo no início. Então, eles também tinham problemas em relação
a ministração da ceia. Então o apóstolo Paulo vai normatizar isso aí, por isso que ele coloca essa questão aqui. Próximo slide. Tá? No cristianismo nós temos ceia como? Então nós temos 4, tem mais, tá? Tem outros aí, mas são pouquíssimas igrejas, denominações que realizam, mas em linhas gerais, tá? Em linhas gerais, o cristianismo como um todo no mundo tem esses 4 tipos de ceia. Tá? Estou falando do cristianismo envolvendo também a Igreja Católica Romana, que é uma igreja também considerada cristã. Tá certo? Então vamos para esses 4 tipos de ceia para você entender. A primeira ceia ministrada na igreja é a Igreja Romana, que é a transubstanciação. Que é isso? Que palavrão é esse? Transubstanciação. É no momento da Eucaristia, né, na Igreja Católica, quando o sacerdote está imbuído ali da estola sacerdotal, ele vai elevar aos céus ali os elementos da ceia, e ali naquele momento ali, literalmente, tá, a hóstia é considerado o corpo de Cristo e o cálice ele convinha considerado o sangue de Cristo. Então quem já foi católico, eu já fui católico romano, tá? Então alguma pessoa, pastor está falando coisas sem conhecimento de causa. Não, eu além de estudar, tá, teologia, além de estudar religião, que o meu mestrado é ciência social da religião, então a gente estuda as religiões, tá certo? Então nós continuamos estudando ainda, fazendo doutorado na área de teologia, então o que a gente fala aqui é algo que a gente estuda, pesquisa não é de ouvir falar, não. Então no catolicismo eu também, minha família, boa parte dela é católica, só para você ter uma ideia, não estou desmerecendo, não estou criticando a Igreja Católica, estou apenas aqui, tá? Trazendo para vocês aqui o contexto da ceia dentro do cristianismo para você entender. Lembrando que o tema de hoje da nossa escola bíblica dominical para desenvolver o teu conhecimento é batismo e ceia, as 2 ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Então, voltando aqui, transubstanciação dentro da Igreja Católica Romana, no momento ali, tá, em que o sacerdote eleva aos céus, então a ideia que se tem ali é que a hóstia, tá, o pão, literalmente se transforma em corpo de Cristo. Então, por isso, transubstanciação. E o cálice, o vinho, é sangue de Cristo. Por isso que ao participar ali, eu já fui, lembrando que eu fui sacristão durante 2 anos, então conheço essa história. Então, o padre vai dizer, o sacerdote, o bispo, sei lá, corpo de Cristo, tá? Então você vai entender essa questão ali. Então, por isso que normalmente nas igrejas católicas, dominicalmente, antes de participar da ceia, da Eucaristia, o fiel tem que ir aonde? Lá no confessionário, confessar seus pecados ao sacerdote, ele vai dar uma penitência ali, dependendo do pecado, tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, depois então que você vai participar daquele momento ali. Pelo menos era assim que funcionava, né? No tempo, hoje eu não sei se funciona assim ainda todas as missas, tá? Pelo menos no tempo em que eu fui sacristão, funcionava assim o momento ali da Eucaristia, tá certo? Então agora, segunda prática de ceia que nós temos é a consubstanciação. Então a consubstanciação é realizada por algumas igrejas, tá, presbiterianas, metodistas, congregacionais e outras linhas aí, tá certo? Onde os elementos da ceia, pão e vinho, tá? O Senhor Jesus está com aqueles elementos, tá? Não quer dizer que ele é o elemento. Então, por isso que, voltando aqui na cruz, tá, na Igreja Católica Romana, por isso que o Cristo da Igreja Católica Romana, ele está sempre crucificado, tá? A cruz não é vazia. Cristo está sempre na cruz, porque cada missa se celebra a morte de Cristo. Então, cada missa que a igreja celebra, ali, corpo de Cristo, sangue de Cristo, é celebrado ali aquele momento. Por isso que o Cristo na Igreja Romana está sempre na cruz. Diferente, tá, das nossas igrejas evangélicas e protestantes, que a cruz é vazia. Entenderam aí? Então, só para você ter conhecimento. Então, consubstanciação presbiteriana, algumas metodistas, algumas congregacionais e outras igrejas aí que anglicanas, né, e por aí vai, tem essa ideia, tá, de na hora ali da ceia,
tá? O Senhor Jesus está com, ele não é os elementos, ele não é transformado. Então no pão, no vinho, ele está com os elementos, tá? Pão e vinho ali no momento da ceia. Outras igrejas, né, aí é mais a linha pentecostal, né, o pentecostal, o livre, né, que tem a ceia como presença mística, ou seja, lembrando que na transubstanciação, tá, e na consubstanciação também a ceia é um sacramento, tá? Para a Igreja Católica Romana é um sacramento, é algo que confere uma graça especial, ou até perdão e salvação, tá certo? Então é considerado também um sacramento. Então voltando aqui, presença mística, normalmente igrejas livres, independentes, pentecostais, neopentecostais têm a ceia como presença mística, tá? Então naquele momento da ceia ali, há uma presença mística do Senhor naquele momento ali, que confere uma graça especial, algo transcendente ali, por isso que algumas igrejas têm a prática de levar a ceia à casa daqueles que não participaram no culto da ceia. Ah, então algumas igrejas têm essa prática. Lembrando que eu não estou criticando isso aqui não, tá, irmão? Isso aqui, cada igreja com a sua prática, tá? Cada um aí com a sua linha aí doutrinária ou sei lá, determinação aí da convenção da igreja ou da denominação. Então eu estou citando aqui apenas os tipos de ceia para você entender. Então presença mística, alguns que faltaram a ceia, ou por algum motivo, seja ela justa ou justificável, o pastor vai, pega 2 diáconos da igreja, vai à casa da pessoa e ali vai ministrar a ceia àquela pessoa que não foi ao culto de ceia na igreja. Então nós não temos esse tipo de prática aqui, até porque nós não entendemos ceia como presença mística. E por último, como a maioria das nossas igrejas realiza a ceia, é memorial, tá? A ceia, como tudo que acontece no santuário naquele momento, é santo, então é algo santo, é algo que deve ser realizado, deve ser praticado com reverência, com santidade, com respeito, porque ela está relacionado à ordenança de Cristo. Então tudo aquilo que o Senhor ordenou para nós é algo santo, tá? Então nós temos que tratar a ceia dessa forma. Então não é porque é memorial que deve ser tratado de qualquer jeito, de qualquer forma. Então tem algumas igrejas, abrindo aspas aqui, que a ceia ficou um negócio meio banalizado, né? O que é banalizado? Vamos lá. Momento da ceia. Tá a criança lá que veio e não tomou café, ou está com apetite, né, voraz. Aí o pai, a mãe, pega lá o pão, que tem igrejas, né, que dão um pão um pouquinho maior, né, outros dão um pouquinho menor, isso não é o caso. Então pega lá um pouquinho do pão, dá para a criança comer. Algumas outras, chega a hora do cálice do vinho, dá para o filho dar uma experimentada ali no cálice. Gente, se banalizar, gente. O pessoal aí está perdendo noção aí dessa questão de ceia aí, tá? Que é algo santo. Lembrando aqui que também, já voltando aqui um pouquinho ao batismo, né? Já que a gente está falando de banalização da ceia, onde as pessoas participam da ceia de qualquer jeito, sem reverência, tá? Entra, sai, levanta, traz água, traz lanche, pipoca, biscoito, banana, tudo para dentro da igreja na hora da ceia, ninguém sabe se é ceia, virou uma verdadeira feira, né? Então tem igrejas que banalizam esse negócio aí. Então a gente precisa entender que não é porque é memorial que deve ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então tem que ter reverência, tá? Nada de irreverência, de falta de santidade nesse momento, não. Então tem algumas igrejas que, infelizmente, tá? Pela ceia ser mensal ou semanal, depende da igreja, tá? Essa questão aqui também. Então tem igreja que realiza ceia anual, uma vez por ano apenas. Outras realizam ceia semestral, outros realizam ceia bimestral, ou mensal, ou semanal. Então depende também aí da igreja, da doutrina da igreja, da liderança da igreja, tá certo? Então, só para você entender aí. Então não é porque é memorial que tem que ser banalizado. Lembrando aqui também do batismo, esqueci de falar, que algumas igrejas também têm banalizado o batismo, tá? Tem realizado o batismo, por exemplo, em toboáguas, tá? Batismo em toboágua. Pastor, que heresia é essa? Você tá... Não, vai lá. Você tem YouTube, põe lá YouTube, acessa, põe lá na parte de busca, procura assim, batismo em toboágua. Você vai ver, tá, como estão banalizando, igrejas realizando batismo em toboágua, tá certo?
Então, só para você ter uma ideia aí, não vou citar nem outras questões de batismo de pessoas, às vezes, que realizam num tempo de shortinho e camiseta, entendeu? Já tem noção? Fazer batismo de roupa de academia, shortinho e camiseta realizando batismo, é um negócio meio louco, tá? As pessoas estão perdendo noção, respeito, reverência, banalizando aquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós como santo. Então não podemos banalizar, nem acrescentar, nem subtrair as coisas que o Senhor Jesus estabeleceu para nós, as duas ordenanças bíblicas, batismo e ceia, tá certo? Então vamos dando sequência aqui, tá? Em relação também à ministração da ceia. Falamos de tipo de ceia: transubstanciação, consubstanciação, presença mística e memorial. Vamos agora falar na ministração da ceia em algumas igrejas, tá certo? Algumas igrejas no nosso meio hoje banalizaram a ceia porque ministram ceia livre. O que seria ceia, melhor dizendo, ultra livre, né? Primeiro aqui do nosso slide, ultra livre. O que seria uma ceia ultra livre ministrada por igrejas chamadas de evangélicas? É no dia da ceia, no momento da ceia, tá? Todos que estão presentes ali naquele local, no santuário, algum lugar público, todos podem participar da ceia. Então, se tem ali, tá? Não desmerecendo, tá, irmãos? Eu estou citando aqui para você ter uma ideia. Se tem ali ateu, umbandista, candomblecista, espírita, qualquer budista, shintoísta, não importa a crença, a religião, não importa se ele crê, deixa de crer. Tá? Naquele momento da ceia ali, da ministração do pão, todos são convidados a participar, todos. Não importa se está em pecado, sem pecado, qual é a crença, qual não é. Então essa é chamada ceia ultra livre, pasmem. Tem igrejas, não vou citar aqui o nome dessas igrejas, tá? Não vem ao caso. Aqui é só para ter o conhecimento. Tem igrejas que têm esse tipo de prática na ministração da ceia. No momento do culto de ceia, todo mundo pode participar, não importa o estado dela. Segunda ministração da ceia, a ceia livre. O que seria a ceia livre? É aquela ceia que é ministrada, tá, a todos aqueles realmente que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como assim? Lemos no início que a ceia é do Senhor. Então não importa, tá, se você, no dia de culto de ceia, onde você está, se você é metodista, congregacional, presbiteriano, assembleiano, então nós ministramos ceia livre. A maioria das igrejas batistas ministram a ceia livre. A nossa igreja Batista Jardim América, Itaguaí, celebra a ceia livre. Então se você vier aqui no dia de culto de ceia, você que é nosso irmão batista de outra convenção, tá? Se é convenção nacional, pentecostal, se você é metodista, se você é congregacional, se você é batizado, se você está em comunhão com a igreja, você é convidado a participar conosco. Então não é somente batista que participa da nossa ceia. Terceiro tipo de ceia é a ceia restrita. Tá? Algumas igrejas da nossa fé, né? Como é que vou? Deixa eu reformular aqui a minha colocação. Algumas igrejas chamadas evangélicas e protestantes realizam a ceia restrita. O que é uma ceia restrita? No dia de ceia, somente os membros daquela denominação, ou seja, somente, vou pegar aqui os batistas, tá? Algumas igrejas batistas realizam ceia restrita, algumas igrejas metodistas realizam ceia restrita, algumas igrejas congregacionais realizam ceia restrita. O que é uma ceia restrita? Ela é restrita à denominação, ou seja, tá? Eu como pastor, por exemplo, já participei, já fui numa igreja em que a ceia era restrita e fui em dia de ceia. Tá? Uma igreja metodista em que a ceia era restrita, eu mesmo como pastor de igreja, pastor conhecido nosso, tá? Sabia lá que eu estava com pastores e irmãos, só que eu não pude participar da ceia. Por quê? Porque a norma da igreja, somente os membros da denominação metodistas que poderiam participar da ceia. Então isso é uma ceia restrita. Então se em algumas igrejas batistas, por exemplo, tá? Tem essa prática. Tá? Se vier um irmão da Assembleia Congregacional Metodista, no dia de ceia não vai poder participar, porque ele não é da mesma denominação. Então essa é uma ceia restrita. E ainda temos o quarto tipo de ceia, que é a ceia ultra restrita.
O que é a ceia ultra restrita? É aquela restrita somente aos membros da igreja, tá? Então, por exemplo, a igreja batista, metodista, congregacional, que usa a ceia ultra restrita. Então, se você vai nesse culto de ceia, mesmo se você for de uma outra igreja batista, você não pode participar, porque a ceia somente é restrita aos membros da igreja local. Então, se você não é membro da igreja local, você não é convidado a participar da ceia, ainda que você seja da mesma denominação. Entendido, então, essa questão de ministração de ceia? Então, vamos caminhando aqui para o final, onde nós lemos esse slide seguinte, que a ceia do Senhor é um sermão, pois anuncia a morte e a vinda de Cristo. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos, pregando um sermão através da ceia, tá? A ceia em si é um sermão, porque assim nós estamos anunciando a morte, ressurreição, esperando a volta de Cristo. Porque quando ele retornar, como diz lá o livro de Mateus, fantástico aquele texto que nós vamos, quando ele celebra a última Páscoa, a primeira ceia, ele vai dizer, olha, agora não vou celebrar mais esse momento com vocês, e sim só no céu. Então, nós vamos estar anunciando aí a cada culto de ceia, morte, ressurreição e aguardando a vinda do Senhor, trazendo a memória que ele fez por nós e sendo agradecido. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, nós lemos o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então não são palavras minhas, são palavras da Bíblia. Tá? Vou ler de novo 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia é um sermão, é uma ministração acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente finalizar aqui, caminhando para o final, quem pode participar da ceia do Senhor? Literalmente, tá? Quem pode participar da ceia do Senhor? Somente quem é batizado e quem está em comunhão com o corpo de Cristo. Então, se a pessoa não é batizada em nenhuma igreja evangélica protestante, tá certo? Ela não deve participar da ceia. Ou ainda, ela é batizada? É batizado, mas está o quê? Está afastado da comunhão? Não está frequentando assiduamente a igreja, está longe, está afastado do corpo, então ela também não deve participar da ceia, a não ser que ela, no culto de ceia, ela se conserte, tá certo? A gente vai falar isso aqui. Agora, batismo é ponto pacífico, não é batizado, não participa da ceia, não, tá certo? A ceia não é ultra livre, não. A ceia é livre para todos aqueles que são batizados, lavados, remidos no sangue de Cristo, independente da denominação evangélica, tá? Então, aquele que discerne o corpo, ele pode participar da ceia. Se ele não é batizado, ele não pode participar da ceia. Então, por isso que primeiro vem batismo e depois ceia. Não é ceia e depois batismo, não. A sequência é batismo e ceia. 1 Coríntios 11, 29, nós lemos o seguinte, o texto. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, aqui, o apóstolo Paulo ele vai definir bem essa questão de participação da ceia. Então, quem come do pão, quem bebe do cálice, tá? Sem discernir o corpo, ou seja, sem ser batizado, sem estar em comunhão, come para a sua própria condenação, ou seja, ele é indigno, ele não é digno de participar dessa celebração, dessa ordenança. Então, quem não é batizado, quem não está em comunhão, não é digno de tomar a ceia, ou seja, de comer do pão e de beber do cálice. É o que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Então, próximo slide, o que o crente deve fazer antes de participar da ceia? Então, antes de participar da ceia, tá? Você entrou na igreja, tá? Você entrou para o culto e você não sabia, não foi informado que aquele culto, aquela igreja, naquele momento ia celebrar a ceia. O que você vai fazer? Hoje é de ceia. Não estou preparado, vou embora, vou sair correndo, não vou participar da ceia. E tem uns crentes que são assim, tá? Eles preferem continuar no erro do que se consertar e participar da ceia. Tem outros que a ceia anunciada, né, a nossa igreja coloca a ceia no boletim, outros anunciam, domingo que vem é dia de ceia, tal dia de ceia. Então, muitos crentes guardam o dia da ceia para não ir ao culto, para não participar da ceia. Então,
para você pensar, refletir. Vamos trabalhar esse tema agora. O que o crente deve fazer antes de participar da ceia? Vamos lá. Primeiro, examinar-se a si mesmo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é um autoexame. Está no culto, foi para a igreja de ceia, faça um autoexame. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida com o próximo? Tá? Você está em paz com Deus, em paz com o próximo? Então, faça um autoexame. Segunda coisa, arrepender-se dos pecados. Então, você fez o autoexame, viu que você está cometendo um pecado, uma transgressão, que você tem que fazer? Confessar, se arrepender. Tá? Então, examine-se, arrependa-se e confesse. Já falei isso aqui. Confessar quem? A Deus, tá? Não é igreja católica não, que lá, antes da Eucaristia, está lá o confessionário, a pessoa vai lá e confessa o padre, não. É confessar a Deus, tá certo? Então, está no culto de ceia, faça um autoexame, se arrependa dos pecados, das transgressões, confesse, peça perdão a Deus, tá? Peça perdão com fé mesmo, não é pedir perdão somente para participar da ceia e depois voltar ao pecado, não. É realmente se arrepender, confessar e deixar, sentir o perdão de Deus. Então, participe da ceia. 1 Coríntios 11, 28 vai nos dar essa referência aí. Vamos ler então, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem aqui é sentido genérico, tá? Homem, mulher, jovem, adolescente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba-se deste cálice. Então, depois de um autoexame, se você está em pecado, tem desobediência, arrependa-se, confesse, deixe e participe da ceia. Não é no dia de ceia, não, embora não. Não é dia de ceia nem ir à igreja, não. Porque tem pessoas, às vezes, que preferem continuar com seu pecado de estimação aí, do que se arrepender, confessar e deixar e participar da ceia. Agora, não participe da ceia, tá? Atolado no pecado, não, tá? Por quê? Próximo slide. O que está sujeito ao crente que participa da ceia de qualquer maneira? Então, se você vai para a igreja, vai para um culto de ceia e, tem nada a ver, tá? Sou crente, sou membro da igreja, tem direito a participar da ceia, e ai dos irmãos do diácono se não ministrar a ceia, ai do pastor. Então, meu querido, aqui ninguém é proibido de pegar cálice, não. A maioria das igrejas, ninguém vai puxar o cálice da tua vez, não, ainda que todo mundo sabe que você está atolado no pecado, tá? Porque tem gente que está tão atolado no pecado que não faz questão nenhuma, tá? Todo mundo sabe que ele está em pecado, não quer largar o pecado, está ali, tá? Etc e tal. A igreja que também não tem disciplina, não tem correção, então ele vai para a igreja, toma ceia, participa de tudo, sei lá, um negócio meio complicado. Então, a maioria das nossas igrejas, nós orientamos antes, tá? A gente orienta das diretrizes, a partir daí conta e risco da pessoa que está no templo. Se ela quiser participar, conta e risco dela. Tá? Os diáconos não vão puxar a ceia, não vão dizer, tá, servir ou deixar de servir, não. A ceia é servida para todos. Agora é consciência de cada um. Então vamos ao slide. O que está sujeito ao crente que participa da ceia do Senhor de qualquer maneira? A Bíblia diz o seguinte: se torna réu de juízo por profanar algo sagrado estabelecido pelo Senhor. Então você vai estar profanando algo que é sagrado. A ceia é sagrada, é santa, tá? Então, ao profanar uma ordenança de Cristo, você vai estar sendo réu de juízo. 1 Coríntios 11, 29 deixa isso bem claro para nós. Então, vamos ao texto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, ou seja, se você não é batizado, se você não está em comunhão com a igreja, se você, ainda que seja batizado, está em comunhão com a igreja, mas está atolado no pecado, na transgressão, tá? Você está comendo e está bebendo indignamente, então você come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, conta e risco teu. Tá? Você está profanando algo que é sagrado, então você está bebendo, está comendo do pão, bebendo do cálice, tá? Sem discernir o corpo, então você está aí, tá? Sujeito a aquilo que o Senhor já estabeleceu na sua palavra. Consequências, 1 Coríntios 11, 30. Quais as consequências desse ato de
participar da ceia, comer do pão, beber do cálice, atolado no pecado, sem ser batizado de qualquer jeito, de qualquer maneira, profanando aquilo que é sagrado. Diz o seguinte, 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, tá? Doentes e muitos que dormem. Então, por isso nós temos em muitas igrejas crentes capenga, né? Fraquinho, qualquer coisinha, qualquer seta, ele cai. Satanás derruba, não precisa fazer muito esforço para ele não. Doente de quê? Doente de corpo e de alma, tá? Doente em sentido geral aqui, tá? Tá profanando, tá violando aquilo que é sagrado. E outros que dormem aqui não é dormir sono não, tá? É morto mesmo. O apóstolo Paulo diz aqui aqueles que já partiram, tá certo? Então a coisa é séria, não brinque com o sagrado. Estou falando porque tem muita gente hoje, tá, que está profanando aquilo que é sagrado, aquilo que Deus estabeleceu como batismo e ceia, que é algo sagrado, é santo, é separado. Então, gente realizando batismo, participando do batismo de qualquer jeito, de qualquer forma, e gente tá ministrando ceia ou participando da ceia também de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, está esclarecido aí, acho que a partir de agora você entendeu muito bem, tá, que ceia, que batismo e ceia é algo que nós jamais devemos profanar, tá? É algo sagrado, é algo santo e devemos levar isso muito, mas muito a sério mesmo. Tá? Infelizmente, algumas igrejas, alguns líderes estão banalizando aí tanto o batismo quanto a ceia. Então, cada um vai estar sujeito aí, tá, às suas transgressões diante de Deus. Cada um vai prestar conta daquilo que está fazendo, tá, se você não entendeu aí. Então vamos encerrar aqui a nossa escola bíblica de hoje, domingo, com a seguinte conclusão: que a Igreja de Cristo realize essas duas últimas ordenanças que o Senhor deixou para a mesma, somente dentro dos preceitos bíblicos. Então, o nosso desejo é que as igrejas chamadas evangélicas, protestantes, cristãs, venham realizar batismo e ceia de acordo com os preceitos já estabelecidos na Bíblia, não profanando, não fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque assim nós vamos estar indo de encontro àquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Então, assim, encerramos a nossa escola bíblica de hoje. Espero que você tenha aprendido mais aí, ou acrescentado mais conhecimento na tua mente, no teu coração, acerca das duas ordenanças que o nosso mestre da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou para nós: batismo e ceia. Então, tenha um bom domingo. Estamos encerrando assim a escola bíblica, depois vamos encerrar a live também pela web rádio. Pretendemos voltar à noite, se Deus quiser. Convide, tá, parentes, amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, para participar do nosso programa Quarentena com Cristo de hoje, domingo, esse primeiro domingo do mês de abril, onde não podemos, tá, devido à quarentena, realizar cultos públicos. Então vamos estar encerrando assim, orando por você, pela tua casa, pela tua família, para que Deus possa estar dando você discernimento cada vez mais acerca das coisas do Senhor, para você não ser enganado, para você não ser vilipendiado na fé. Então é importante que você conheça, porque quanto mais nós conhecemos acerca de Deus, da sua palavra, menos nós seremos enganados, tá, por aqueles que têm essas práticas equivocadas aí. Então vamos orar. Assim que orarmos, então vamos estar encerrando a nossa programação da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim América. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa escola bíblica dominical, dessa forma diferenciada. Esperamos, ó Deus, que cada um que esteve ao alcance da nossa voz esta manhã, pela web rádio, pela live, possa ter aprendido e assimilado melhor as questões relacionadas ao batismo e à ceia, duas ordenanças que o Senhor deixou para nós, como tua igreja, como tua noiva, até que o Senhor volte. Muito obrigado por cada um que está nos ajudando aqui nesta manhã, os operadores, tá? Diego, Maxwell, Vitor, que o Senhor venha abençoar a vida deles também. Aqueles que estão ao alcance da nossa voz, em casa, em família, que o Senhor venha abençoar e dê um dia de paz, de harmonia em família, que possamos retornar à noite para a programação Quarentena com Cristo, nesse período aí em que nós, como igreja, não podemos reunir em culto público, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está no controle de tudo. É o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então tenham um bom dia e tenham um bom domingo em casa, em família. Que Deus te abençoe.